como eu falei lá no áudio, né? Vocês colocaram aí na página 111, tá? Da ficha de atividade. E eu irei aqui explicar a vocês como é que é para fazer essa atividade, tá bom? E vou explicar também da página 113 e 114, ok? Então, vamos lá. No primeiro quesito, vocês estão vendo aqui um mapa, tá certo? Que é o mapa de reservas e terras indígenas. E logo embaixo tem assim, reservas e terras indígenas. Vocês estão vendo que tem declarada, homologada e regularizada. Isso indicando suas cores, ok? E aí você vai observar direitinho aí no seu mapa. Então, com base nesse mapa, faça o que se pede a seguir. Na letra A, em qual situação encontra-se muitas das terras demarcadas? Será que qual dessas situações, a declarada, homologada ou regularizada, que encontra-se terras demarcadas? Então, se aqui tem regularizada, automaticamente as terras demarcadas já são a que está pintado de verde. Então, você vai colocar aqui, encontra-se na situação, qual dessas três situações? Tá bom? Então, a gente está vendo que regularizada já está dizendo. Se está regularizada é porque elas já estão demarcadas, tá bom? Na letra B, em quais unidades federativas não conseguimos observar pontos de terras indígenas? E aí, qual dessas cidades, né, dessa cidade não, qual desses estados, que são unidades federativas, que a gente não vê pontos de terras indígenas, tá? São 2 estados, tá certo? Então, vamos lá. Nós estamos vendo que tá Piauí, se você observar, não tem, tá certo? Observem bem e veja aqui Rio Grande, certo? Rio Grande do Norte. Vocês estão observando aí? Veja, está bem pequenininho, próximo onde tem o nome entre Fortaleza e Natal. Ele está bem no meio. Veja que não tem pontinho nenhum esses pontinhos, nem verde, nem laranja e nem amarelo. Tá certo? Então, esses dois estados, essas 2 unidades federativas, Piauí e Rio Grande do Norte. Aqui vocês vão relacionar, certo? E vão fazer a ligação, tá? Dessas tribos, Yanomami, Ticuna, Ticuna, e Guarani e Kaiowá, tá? Então, vocês vão fazer aí essa ligação. Hoje vocês viram aí essa atividade, ok? E vocês façam aí, tá? Então, vamos lá. Nessa página 113, você observa que já entra no capítulo 4, quilombolas, que vai ser semana passada, que a gente vai entrar aí nesse capítulo, tá bom? E terminar semana que vem mesmo, ok? Vamos lá. No primeiro quesito, nessa caça-palavra, estão escondidas algumas palavras que possuem relação com o tema do capítulo. Encontre-as e circule-as. Depois, escreva o espaço indicado para que você recorda sobre as palavras encontradas, tá? Então, quilombo, resistência, INCRA, censo e território. Essas palavras vocês vão encontrar nesse caça-palavra, tá bom? E depois você vai escrever o significado delas, tá? Então, eu vou dizer aqui a vocês o significado, tá? O significado e você vai copiar no seu livro. Então, o que é quilombo? Ora, se quilombolas, tá? Os quilombolas eram os negros africanos, os quilombos eram o quê? Eram as comunidades africanas, tá? As comunidades negras rurais, tá bom? Resistência. O que é resistência? É um ato ou um efeito de resistir a alguma coisa, né? Algo. O que é INCRA? INCRA, crianças, vocês vão ver no decorrer do capítulo que é um Instituto Nacional, tá? De colonização e com relação à reforma agrária, tá bom? E esse INCRA, ele tem uma função muito importante, tá? Para os quilombolas, tá? Tem uma função aí de executar a reforma agrária. Então, o censo, né, como a gente sabe que é aquele censo democrático, né, censo geográfico, então, o censo é um estudo estatístico, né, referente a uma população, tá?
que são censos, censo que tem um trabalho de pesquisar, é um trabalho de ver como é que está a população, a quantidade da população, se, quantas pessoas estudam, quantas pessoas são analfabetas. Então, isso aí é um censo estatístico, tá bom? O território, o que é território é uma grande extensão de terra, né? E o segundo quesito, para a gente entender melhor o que é INCRA, vocês vão entender melhor aqui. Para ser reconhecida, tá? Na página 214. Para ser reconhecida pelo governo brasileiro, uma comunidade quilombola precisa comprovar a relação de seu território com a ancestralidade e cultura dos escravizados. Olha só, para ser reconhecido pelo governo brasileiro, uma comunidade quilombola, ou seja, os negros africanos, eles precisam comprovar sua relação do seu território com ancestralidade e a sua cultura dos escravos. É igual, praticamente igual aos indígenas. Precisam provar que aquela terra ali pertence a eles desde antigamente, desde os ancestrais, tá? E de acordo com a sua cultura. Então, um dos principais órgãos que é responsável por ajudar os quilombolas para provar ao governo brasileiro que aquelas terras pertencem a eles, desde dos seus ancestrais, é o INCRA, tá? Que ele é responsável por essa medida. É o INCRA, tá bom? Por isso que eu digo que é um instituto nacional, tá? Que é responsável pela reforma agrária, ok? Então, o caminho para que a comunidade se desloque até o INCRA, posteriormente obtenha uma certificação, né? Então, precisa ter uma certificação provando que aquelas terras seriam dos africanos, tá bom? Então, aí você vai fazer aí, né? Vai brincar, ver aí o caminho até chegar esse INCRA, tá? Que é um lugar, é um instituto, tá? É um prédio, né? Como uma empresa, um edifício, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado para que vocês possam aí auxiliar essa atividade. Tá bom, meus amores? Beijo.